que eu falo? Tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Vamos atualizar as questões envolvendo a possível saída. Eu já considero a provável saída do Everton para algum clube do futebol europeu. O que mudou nas últimas propostas? Teve algumas mudanças, sim. Houve algumas mudanças daquilo que era oferecido pelo Everton, daquilo que se especulou fortemente pelo Napoli, e que a nova especulação agora dá conta da imprensa portuguesa, através principalmente do diário, do jornal A Bola, sobre o interesse muito forte do Benfica. Vamos lá falar sobre isso. Antes, dá o joinha aí, dá o like no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp aí, pra gente fortalecer cada vez mais a nossa resenha. Deixa eu ajeitar a camisa aqui, agora foi. Senhores, o que mudou nas últimas ofertas, tá? Vamos falar, por exemplo, da situação do Napoli. Primeiro, antes até de entrar no Napoli, vou deixar a minha visão baseado na interpretação que eu faço de todas as informações que eu tenho acompanhado. O Grêmio quer vender o Everton. Primeiro ponto é esse. Não tem mais aquela coisa assim, não queremos. Na verdade, se surgir uma proposta ideal, a gente vende. Não, o Grêmio quer vender o Everton, o Grêmio já chegou à conclusão. O presidente Romildo Bolzan Júnior, inclusive, numa entrevista recente à Rádio Bandeirantes lá de São Paulo, ele deixou muito claro que o momento é diferente e que ele sabe que as propostas nesse período de pandemia e até pós-pandemia não serão naqueles mesmos patamares financeiros que se imaginava antes disso acontecer. O Grêmio chegou em determinado momento a exigir que no mínimo conversaria se a proposta chegasse na casa dos 35, quem sabe 40 milhões de euros. Agora não, o preço do Grêmio é o seguinte, 25 milhões de euros. Quem chegar com 25 milhões de euros, quem chegar nesse valor, vai acabar levando o Everton, desde que negocie, obviamente, com o Everton. Tá bom, por que eu fiz esse preâmbulo todo? Porque o Grêmio quer vender o Everton. Pela situação de que o Grêmio pode receber uma receita importante, e mais porque o Grêmio sabe que o processo do Everton será muito parecido com o do Luan. Se não vender nesse momento para a Europa, dificilmente ele vai sair depois, porque, repito, os patamares financeiros dos clubes, inclusive europeus, mudaram bastante em relação àquilo que normalmente era ofertado para um clube da América do Sul ou de qualquer outra parte do planeta. Vamos lá. O Napoli, quando chegou, conversou teve a conversa do Everton. O Everton solicitou ao presidente a permissão, o presidente Romildo deu, não, Everton, pode conversar, o Grêmio está sabendo, só que é o seguinte, o preço do Grêmio é esse aqui, tem que ser pelo menos 25 milhões de dólares, de euros. O que aconteceu? O Everton foi conversar com os italianos do Napoli, e não conseguiu se acertar o Everton na questão dele financeira, porque alguns padrões de propostas dos clubes europeus também foram modificados. O que o Napoli ofereceu para o Everton? Ofereceu um salário um pouco maior do que ele ganha no Grêmio. O Everton ganha no Grêmio atualmente na casa dos 800 mil reais por mês. Então o Everton não vai mudar a vida dele para a Europa com toda uma tributação em cima do salário dele, impostos, um custo de vida muito maior. Por exemplo, ele não vai sair daqui ganhando 800 para ganhar 1 milhão na Europa. Isso não muda para ele 200 mil a mais num outro país. Isso não muda no momento para o Everton, esse é fato. Bom, o que o Everton chegou? O Everton fez um pedido salarial. O Napoli respondeu com um valor menor do que o solicitado pelo Everton, mas com alguns gatilhos possíveis. Os gatilhos têm sido muito utilizados na questão dos clubes. Por exemplo, Barcelona comprou o Arthur, deu lá 30 milhões para o Grêmio, mas tinha a possibilidade de mais gatilhos e grande parte desses gatilhos foram atingidos. Ele foi campeão espanhol, 1 milhão na conta do Grêmio. Ele foi convocado para a seleção brasileira, 1 milhão na conta do Grêmio. Mais ou menos assim. E o Napoli, naturalmente, ofereceu esses gatilhos também ao clube, ao Grêmio. Mas o Napoli tentou, de certa forma, colocar parte da remuneração, entre aspas, do salário do Everton dentro desses gatilhos, e claro que o Everton não aceitou. Eu não vou sair do Brasil, vou mudar toda a minha vida, vou para a Europa apenas pelo status de jogar na Europa. E o Everton tem que ter esse posicionamento e essa valorização, porque ele é um titular do Grêmio, e mais, ele é hoje jogador de seleção brasileira. Então não pode ir para lá mais ou menos, eu quero jogar no Napoli. Não, o Napoli quer que eu vá jogar lá. Então o Napoli ofereceu um valor de salário que não agradou o Everton, não atingiu aquilo que o Everton queria, por isso que a negociação estacionou. Chegaria sim nos 25 milhões de euros a oferta do Napoli, mas o jogador tem que aceitar, e neste momento o jogador não concordou com a oferta que foi feita de salário, com uma possível remuneração se ele fosse convocado, se ele fizesse gol, se ele fosse campeão. Não, isso nesse momento não seria uma questão fixa já para o Everton. Beleza. Aí o que aconteceu? O Jorge Jesus foi treinar novamente o Benfica de Portugal. E o Jorge Jesus teve uma visão muito interessante
nesses 23 meses, se eu não me engano, não, foram 13 meses, né? 1 ano e pouco que ficou aqui no futebol brasileiro, o Jorge Jesus teve todo um raio-x de que acontece no Brasil, e é claro que ele viu como atua o Everton Cebolinha. Então o Jorge Jesus, segundo o jornal A Bola lá de Portugal, indicou uma lista de jogadores. É uma lista extensa, é uma lista que tem jogadores europeus e é uma lista que tem jogadores brasileiros. Nessa lista de brasileiros tem pelo menos o Bruno Henrique do Flamengo e também tem o Everton do Grêmio. O que aconteceu em determinado momento? Se dizia assim, não, se fechar o Bruno Henrique não fecha mais o Everton. A imprensa de Portugal mudou um pouco nos últimos dias e tem deixado muito claro que esse valor de 25 milhões de euros seria um valor, nesse momento, atingível pelo Benfica e que seria um valor inclusive menor do que o Flamengo poderia pedir pelo Bruno Henrique. Situação dita pela imprensa portuguesa, lá do jornal A Bola. Então fica muito claro, o Grêmio quer vender e fica muito claro, o Everton tem que sair. Porque nesse momento já começa a se colocar, até em determinado momento, conjecturar que o Everton não está com a cabeça aqui. Não tem nada disso. O Everton está passando por uma fase que é uma fase que a maioria dos jogadores, ou praticamente todos os jogadores, em algum momento passa. Mesmo os fenomenais do esporte, em algum momento tiveram uma fase que cobrava um pênalti e errava, que não conseguia, passava 7, 8, 9, 10 jogos sem fazer um gol, mas nós não podemos pensar que nesse momento isso possa estar afetando o Everton. Eu penso que não, ou prefiro pensar que não. Mas nesse momento o que mudou foi isso. Hoje já se tem, sim, o Grêmio querendo vender, hoje já se tem o valor, é 25 milhões de euros, não vai chegar mais do que isso, talvez chegue até um pouquinho menos do que isso. Não sei se vai chegar nos 25 milhões, mas esse é o valor estabelecido pelo Grêmio. E eu não tenho dúvida, por tudo que eu estou acompanhando, que sim, o Grêmio quer vender o Everton, e eu penso que seria bom para o Everton nesse momento ir para o futebol europeu, mas desde que seja uma proposta, claro, que faça bem para ele. Essa comparação que se faz ao Luan é por quê? Porque o Luan, em determinado momento, quando estava na seleção olímpica, antes mesmo de ganhar a Olimpíada em 2016, onde ele foi fundamental, ele recebeu sondagens, e daqui a pouco chegou uma proposta do Spartak da Rússia, e o Luan não quis ir. Por quê? Porque o Luan ouviu do Neymar e de outros jogadores, não, Luan, teu futebol é para centros maiores, teu futebol é para clubes maiores do continente europeu. E a Lua não foi, e o Grêmio pegou só, olha, tem o Pedro Rocha, não sei o que, baixaram um pouco o valor e o Pedro Rocha foi vendido. E aí depois que aconteceu, não chegaram as propostas na casa do que o Grêmio queria para liberar o Luan, e o Grêmio acabou se desfazendo do Luan, fazendo um negócio doméstico, ele indo jogar em São Paulo, porque queria jogar com a camisa do Corinthians. Então o temor de alguns, inclusive dentro do Grêmio, é que possa acontecer isso. Perca daqui a pouco uma grande proposta, mas também com a pandemia dificilmente essas propostas serão muito volumosas quanto eram antes desse processo todo que a gente está vivendo aí de contaminação do vírus. Tá bom, galera? Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, dá o joinha aí, não sai daí, não custa nada, dá o joinha para fortalecer a resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, traz mais gente pra cá. E aperta o sininho antes de sair do vídeo aí pra receber as notificações do vídeo. Olha os outros vídeos no canal se não olhou. Abraço, até daqui a pouco.